E aí pessoal, começamos mais um vídeo aqui agora da série do Setup JJ. Dessa vez vamos analisar aqui MGLU, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza, Magalu, né, no Setup JJ. Aqui estão nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que a gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra nem venda de nenhum ativo aqui, tá bom? Eu não sou analista de valores nem comercializo análises, tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do nosso Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, no qual a gente sempre busca aqui interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, sempre buscando obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o slogan do nosso relógio suíço, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa tela aqui é a tela analítica do Setup JJ, eu chamo ele de relógio suíço carinhosamente, pelo fato de comparar a busca dele a de um relógio suíço, né? E os indicadores dele, as engrenagens desse relógio, tá? Para quem não sabe, um relógio de alta qualidade suíço, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, ou seja, ele dá a hora certa, ele dá o timing. E essa é a busca nossa aqui, a partir da nossa configuração do setup, tá bom? Nós estamos aqui já no vídeo de número 150, né? Então temos 149 vídeos aí para trás mostrando de várias formas a aplicação do setup, tá? Os estudos de contexto que a gente faz, né, de vários ativos já, triggers e a explicação também em vídeos próprios, tá, de médias móveis, por exemplo, bandas de Bollinger, MACD, volume, JJ Index, C650, Fibonacci, triple screen, figuras gráficas, gráficos comparativos, candlestick, movimento de preços, análise técnica, price action. Temos vídeos mostrando a calibragem, do porquê da calibragem, de como foi desenvolvido cada indicador desses aqui, tá? Do porquê eles estão no Setup JJ, como é a aplicação individual de cada indicador desse e o conjunto do setup, fechando como se fosse um relógio mesmo. A gente mostra por várias vezes essa característica do setup, né? E a gente lembra sempre que a principal peça de qualquer setup, inclusive do nosso relógio suíço, do nosso Setup JJ, somos nós mesmos, tá bom, pessoal? É o Peopleware, tá? Não adianta nada ter o melhor relógio do mundo se você não sabe ver as horas, se você não está preparado para saber o que significa 5 horas da tarde, por exemplo, para que serve essa informação, né? E a partir disso a gente trabalha com o tripé da disciplina que nós sempre temos falado aqui, que é a disciplina técnica, que é conhecer os dados que você trabalha, né? Conhecer sua tela, conhecer seus indicadores profundamente, conhecer os ativos que você opera, inclusive nas suas relações e correlações. Conhecer o mercado em si, qual o objetivo, quais as regras, o que é uma alavancagem. Ter cultura de mercado, ter cultura gráfica e cultura de mercado, tá bom, meus amigos? A gente fala também sobre a disciplina física, porque a gente precisa ter saúde, precisa ter bom sono, precisa ter boa alimentação, tá? Tudo isso vai influenciar. Se você não dormiu bem, por exemplo, você não vai ter uma concentração de alto nível para o alto nível de resultado que você espera nos seus investimentos, nos seus trades, tá bom? E a gente também fala da disciplina emocional, tá? E a disciplina emocional vai desde com quem você convive, tá? Os seus relacionamentos, como você age e reage às coisas do dia a dia, tá? A questão de ansiedade, de medo, de autoconfiança demais, em excesso, prepotência, heurísticas, vieses, tanta coisa envolvida nisso, tá bom, meus amigos? A disciplina emocional é uma das que dividem, né, os verdadeiros traders dos demais, dos que estão querendo ser, tá bom? Então se preparem muito, tá bom? Essa é a nossa busca.
Essa tela aqui é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu tenho deixado essa tela aqui em todos os nossos vídeos, tá bom? Para quem quiser tirar um print aí, são os prováveis caminhos que o preço faz a partir do traçado de Fibonacci, tá bom, meus amigos? E a gente tem que agradecer muito aqui ao chefe, ao Marco Aurélio Rossi, né? Ele nos deixou esse aqui de herança, né? Para que a gente use e aproveite muito dos resultados que essa ferramenta fantástica proporciona a nós que utilizamos com sabedoria. Vamos lá? Primeiramente eu vou trazer aqui um breve histórico de Magazine Luiza, tá bom? O Magazine Luiza, ou Magalu, é uma empresa brasileira do setor de varejo, multicanal, fundada em 1957 na cidade de Franca, em São Paulo, por Peregrino José Donato e sua esposa Luiza Trajano. Tá? A razão social é Magazine Luiza S.A., uma empresa de sociedade anônima de capital aberto. O slogan dela é Vem Ser Feliz. Ela tem cotações simples, só na bolsa, na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira, né, que antes chamava Bolsa de Valores de São Paulo, né, é a Bovespa, hoje B3, com o ticker MGLU3, ou seja, ações ordinárias nominativas, tá? É uma empresa do setor de varejo, foi fundada em 16 de setembro de 1957, ou seja, tem 65 anos e agora em setembro vai completar 66 anos de atividade. Os fundadores, Luiza Trajano Donato e Peregrino José Donato. Na cidade, a sede dela continua em Franca, São Paulo. É uma empresa que atua no Brasil. Ela tem 1.481 lojas. O atual presidente da companhia é Frederico Trajano. As pessoas-chaves, Luiz Heleno Trajano, que é presidente do Conselho de Administração. Ela emprega em torno de 40 mil empregados, trabalha principalmente com eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos, produtos de limpeza e comida para pets. Ela trabalha com serviços de crédito, seguros e consórcio também, tá bom? Tem algumas divisões, né? Consórcio Magalu, Luiza Cred, Luiza Seg, Luiza Labs, Magalu Pagamentos e Maga Mais, tá? Tem algumas subsidiárias, Época Cosméticos, Softbox, Integra, Logbi, Netshoes, Zatini, Estante Virtual, que é aquela livraria, é da Magazine Luiza, ó. Canal Tech, Jovem Nerd, Inloco Media, ComSchool e Kabum. Vou trazer um breve histórico aqui da companhia. Possui mais de 1.481 lojas físicas em 21 estados e 819 municípios do Brasil, e seu modelo de negócio hoje caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos. Sua operação de e-commerce ganhou 12 vezes o troféu Diamante do Prêmio Excelência em Qualidade de Comércio Eletrônico B2C. Desde janeiro de 2016, seu presidente, CEO, é Frederico Trajano, filho de Luiza Trajano, sobrinha da fundadora da empresa, Luiza Trajano Donato. Sua gestão foi responsável pela transformação digital da companhia. No ano de 2017, a companhia teve seu melhor resultado até então, com um lucro líquido de 389 milhões de reais. Um aumento de 300% comparado ao ano anterior. Nesse ano, suas vendas totalizaram 14,4 bilhões de reais. Em dezembro de 2018, o Magazine Luiza ganhou o Prêmio Caboré, considerado o maior prêmio da propaganda brasileira na categoria anunciante, e em 2021 levou o Leão de Bronze em Cannes na categoria Creative E-Commerce, com a ação Magalu mais Deezer mais Shopping Inside Songs. De acordo com um levantamento do Boston Consulting Group, BCG, a partir de dados de 31 de dezembro de 2020, no período de 2016 a 2020, a Magazine Luiza gerou
um retorno total de 226,4% de ganhos em valorização de mercado e dividendos anuais, colocando a Magalu como a empresa que mais gerou retorno aos acionistas no mundo, ficando na primeira posição do ranking global por indústria. As informações são da pesquisa de 2021 Value Creators Rankings, com a classificação da empresa do mundo que mais gerou retorno total para o acionista. Alguns casos aqui que aconteceram. O caso do dumping social em 2012. Eu acho que eu vou deixar aqui, pessoal, para que vocês consultem aí, senão a gente vai deixar. Tem dois casos aqui, um caso de 2020 no Procon de Minas Gerais, que multou, tá? Em caso de seguro, que multou em 10 milhões a rede de lojas Magazine Luiza por fazer cobranças de taxa de seguro e outros produtos na fatura do cartão de crédito, sem a autorização do consumidor, tá? E um caso de dumping social em 2012, tá? No qual a varejista pagou 1,5 milhão de reais por dumping social. A empresa recorreu da decisão e que manteve a decisão do juiz, tá? Segundo o entendimento do Ministério Público do Trabalho. Vamos trazer mais outros dados aqui, que são os dados de balanço, né? Eu tenho trazido esse site aqui para vocês. Vale a pena muito consultar, porque ele continua mantendo seus dados atualizados lá, tá bom? Aqui está o endereço, né? fundamentos com u, né? .com.br, tá? Então vamos lá para ver os dados de fundamento de Magazine Luiza, Magalu, né? O ticker, né? MGLU3, ações ordinárias nominativas, novo mercado, né? Ela é uma empresa do setor de comércio, subsetor eletrodomésticos. Ela fechou sua cotação no dia 16, na sexta-feira da semana passada, em R$ 3,71, tá? A mínima das últimas 52 semanas da ação foi cotada em R$ 2,13 e a máxima em R$ 5,37. O volume médio, tá? É de 430 bilhões de reais. Os dados de balanço aqui que estão disponíveis para a nossa geração de números aqui, segundo o site Fundamentos, são do balanço do primeiro trimestre de 2023, tá bom? E a empresa tem 6 bilhões 749, né, milhões de 6 bilhões 748 milhões de ações no mercado, tá? O valor de mercado da empresa está calculado aqui em 25 bilhões de reais, tá bom? E esse valor da firma eu já comentei algumas vezes. Para mim ele não significa muita coisa, tá? Para vocês entenderem aqui, esse valor da firma, Enterprise Value, é calculado somando o valor de mercado da empresa à sua dívida líquida, que está aqui, ó, né? Esse valor de mercado é essa dívida líquida aqui, ó, 5 bilhões, mais o valor, esse valor da firma aqui é somando esses 25 bilhões, mais esses 5 bilhões de dívida líquida aqui, que ele dá o valor de mercado. Para mim isso não significa muita coisa, tá bom, meus amigos? Para mim aqui o que mais importa nesse sentido aqui de informação na tela desse site, que é muito bom, é aqui o patrimônio líquido, que está de 10 bilhões de reais, tá? E a partir daí, se o valor da empresa de mercado é 25, né, bilhões de reais, é o que me importa aqui para fazer análise de relação do valor da empresa em si contábil, né, sem aprofundamento no balanço, com a comparação do valor de mercado aqui que a empresa está tendo, que nada mais é do que a multiplicação aqui olha aqui, ó. É calculado multiplicando o preço da ação pelo número de ações, ó. Preço da ação pelo número de ações. Aqui dá esse número aqui de mercado, tá bom? Vamos lá para os dados de indicadores de fundamento, né? A gente tem aqui primeiro essa relação preço-lucro, que é negativa, né? Porque o lucro da empresa tem dado prejuízo, né? Na verdade, não é lucro que acontece aqui em Magazine Luiza, né?
Então está 34 negativo, tá? A gente vê aqui que as oscilações do preço da empresa, na sexta-feira da semana passada ela caiu 1,7%, 0,7%. No mês de junho até dia 16 caiu 2,37%. Nos últimos 30 dias valorizou 9,76%. Nos últimos 12 meses valorizou 45,49%. No ano agora de 2023 valorizou 35,40%. No ano passado, 2022, valorizou 62,05%. 2021 desvalorizou, né? 2022 desvalorizou, tá? 62%. E 2021 também desvalorizou 71%. Porém, 2020 valorizou, ó, que foi o ano da pandemia, 110%. 2019 valorizou 102%. E 2018 valorizou 128%, né? Nós temos vários outros indicadores aqui, tá bom? Preço comparado com ativo, com capital de giro, com ativo circulante, líquido, né? Dividend yield, tá? Crescimento de receitas, tá? Lucro prejuízo acumulado, né? Que é negativo, tá dando prejuízo. Margem bruta, margem EBIT, margem líquida, né? ROIC, ROI, ó, né? A gente antigamente chamava de coeficiente, agora chamamos de múltiplo, né? Que é antigo na contabilidade, na análise de balanços, vai lembrar que a gente chamava de coeficiente esse aqui, né? Ou quociente, quociente de liquidez, né? Hoje é liquidez corrente, é um múltiplo, né? Dívida bruta por patrimônio, giro do ativo. Os dados do balanço, lembrando que é o balanço, me perdoe, lembrando que são os dados do balanço do primeiro trimestre de 2023, né, fechado agora dia 31 de março, 31 de março, né, de 2023. O ativo está em 34 bilhões de reais, as disponibilidades 2,2 bilhões de reais e o ativo circulante em 18 bilhões de reais, tá? A dívida bruta da empresa é 7 bilhões de reais, a contabilizada, a declarada, né? Dívida líquida 5,038 bilhões de reais e o patrimônio líquido da empresa 10 bilhões de reais, tá? Os demonstrativos de resultado nos mostram que nos últimos 12 meses a receita líquida da companhia foi 37,6 bilhões de reais, EBIT ficou em 1,157 bilhões de reais e o prejuízo, né, líquido dos últimos 12 meses está em 729, arredondando aqui, 729 milhões de reais, tá? O primeiro trimestre agora de 2023, com o balanço, né, que veio, demonstrou uma receita líquida de 9 bilhões de reais, um EBIT de 718 bilhões de reais e um prejuízo de quase 400 bilhões, né? 399 milhões de reais, tá bom? Continuando aqui nossa análise, então, vamos para os estudos então de MGLU3, Magazine Luiza, ações ordinárias nominativas no setup JJ. Aqui temos, meus amigos, um gráfico mensal, né, de Magazine Luiza, tá bom? A gente vê que a companhia abriu capital aqui, ó, por volta de 2011, né? A gente sabe, eu não trouxe aqui as informações, mas se quiserem procure. Magazine Luiza é um ativo que fez vários splits, tá? Ou seja, ela dividiu várias vezes as ações delas por algumas, para diluir, né, o valor da ação, tá? E fez um split também, se eu não me engano, em 2018, fez um retorno, né, um agrupamento de ações, tá? Ela abriu capital aqui então em 2023, porém ela começou a crescer mesmo forte, né, a partir aqui de 2017, né, 16, 17, tá? Aqui 16 já estava, né? Onde ela cresceu muito após a queda do governo do PT, né? A queda da Dilma foi em 2016, vocês lembram, né? Aqui foi a queda da crise da pandemia, ó, tá vendo?
onde ela sofreu, porém ela recuperou muito fortemente até chegar ao topo histórico dela aqui, ó, né? Com a ação dela cotada a R$ 28,39 nesse período aqui de 2021, ó, tá vendo? E depois ela caiu fortemente, ainda tentou dar uma recuperada segurando aqui nessa região, ó, do 76 do Fibonacci em amarelo, tá vendo? Né? E voltou a cair fortemente, né? Onde ela chegou aqui onde ela está agora, com uma pequena recuperaçãozinha assim. Ela tem recuperado alguma coisa, onde ela bateu aqui justamente, né, no 111 aqui desse Fibonacci aqui azul, tá vendo, ó? Né? Para alguém que tem alguma dúvida do traçado de Fibonacci, meus amigos, eu tenho um vídeo aqui específico sobre Fibonacci, tá? Onde eu explico essas cores aqui, por que eu uso a cor azul, né? Por que eu uso a cor amarela. Esse amarelo aqui está traçado em cima do topo e fundo do gráfico mensal, tá? Esse Fibonacci em azul tá traçado em cima de um topo e um fundo do gráfico semanal, tá bom? Tem todo um vídeo aqui explicando essa questão minha de hierarquia de Fibos, tá? Segundo a forma que eu utilizo o Fibonacci do chefe, né? Do Marco Aurélio Rossi. A gente vê aqui que o gráfico não tem ainda a média de 200 porque o ativo não tem 200 meses ainda de capital aberto, né? Como falado, foi aberto capital em 2011, né? Estamos agora aqui com 12 anos de capital, que a companhia tem capital aberto, tá? Nós vemos aqui as médias de 9 flat e a média de 27 exponencial virada para baixo, tá? Nós vemos aqui também, ó, o MACD vendedor, né? E começou a segurar, né? A gente vê que as bandas de Bollinger fecharam, ou seja, esse movimento de queda aqui no gráfico mensal está perdendo força de volatilidade, né? Vemos uma queda de volume muito grande, né? O que a gente observa em vários ativos da B3, tá bom? Porém, vemos aqui o começo de uma recuperação conforme essa linha de tendência aqui, ó, formada aqui embaixo, tá? Ainda não é uma linha de tendência de alta forte, né? Porque a gente tem essa queda aqui pesadíssima, né? Mas é uma recuperação, é uma correção aqui dentro do gráfico mensal, onde o preço chegou a bater na média de 9 e está aqui segurando. Ele ainda não rompeu nada, ó, tá vendo? Ele ameaçou o rompimento e voltou, tá vendo? Segurando aqui justamente para repetir nesse 111 aqui do Fibo azul, tá bom? A gente vê aqui que o JJ Index está dando sinal de compra com PVT flat e o C650 segurou aqui na linha do menos 100, tá bom? Indo para o gráfico semanal, ó, de Magazine Luiza, né? A gente vê mais claramente aqui o topo histórico, ó, do pós-pandemia. A pandemia veio aqui, ó, meus amigos, para vocês saberem, né? Onde o ativo caiu essa parte aqui e deu uma recuperada muito forte, onde ela bateu aqui no topo histórico dela, como falamos, né? E agora o ativo está com o preço dela aqui, ó. Ou seja, o topo histórico do ativo está em R$ 28,27, né? E atualmente a ação está valendo com fechamento de hoje, tá? Do dia 21 de junho de 2023, uma quarta-feira. O preço do ativo, a ação está a R$ 3,76, tá? A gente vê aqui, ó, né, umas pequena, mas falha de fundo, né? E aqui também vemos falha de topo, ó, o que tem formado o que? Um triângulo, né? Tá vendo, ó, né? Como falado, repetindo, aqui justamente nesse ponto do 111 do Fibonacci, ou seja, o 111, segundo a dinâmica do Fibonacci, é uma região de provável reversão violino, e o preço tem segurado aqui, formando esse triângulo aqui que estamos mostrando, né? Vemos essa queda de volume considerável aqui, tá bom? Vemos também a média de 200, a duzentona virada para baixo, o preço rompeu a 200, ó. Estamos numa linha de tendência de queda, né, meus amigos? Aqui é muito claro a coisa, né? E agora nessa consolidação formando esse triângulo aqui, tá bom? No 111 do Fibonacci. A média de 9 e 27 estão praticamente juntas aqui, o preço brigando aqui com as bandas de Bollinger fechadas, tá vendo? JJ Index está comprador, mas com PVT aqui
meio flat, tá bom? CCI 50, ó, virou para baixo, está aqui mais ou menos nessa região do zero, tá? A gente não tem muita definição aqui a partir desse gráfico semanal, apesar de termos linhas de tendência de queda, inclusive mostrando a média de 200, né, virada para baixo e o preço abaixo dela, tá bom? Indo para o gráfico diário, né, de Magazine Luiza, ó, a gente vê o preço sempre aqui abaixo da média de 200, né, da duzentona, inclusive aqui fez esse gap para baixo, ó, um gap down, tá vendo? Ele fez testes às vezes aqui, ó, na região da duzentona, inclusive agora há pouco fez mais um, ó, né? Conforme falado, temos aqui um triângulo, ó, né, formado, tá bom? O preço rompeu de novo aqui a média de 9,27 para baixo, sendo que as duas estão juntas, tá vendo? Ó? E as bandas de Bollinger fecharam. Ó. Aqui não temos MACD aberto, né? O MACD aqui está nulo, né? A queda de volume que a gente demonstra. A gente vê aqui também, ó, uma convergência de fibos, né? Desse fibo cinza com 76 e o fibo azul no 111, tá vendo? Ó? Né? JJ Index aqui no caso está vendedor, tá vendo? Ó? Com PVT flat. E o C650 também vendedor, porém ele deu uma segurada aqui na linha do zero, né? A gente tem muito aqui, pessoal, desde o gráfico semanal, esse triângulo que está sendo formado aqui para uma decisão aí que a gente vê que o mercado deve trazer, né? Que justamente foi nessa região do 111 aqui do Fibonacci em azul, tá? É o que tem sido observado, né? Inclusive ele bateu aqui acima, ó, no 111 do fibo verde, tá vendo? Ó? Que é o fibo traçado em cima do gráfico diário, né? E segurou, ó, e voltou aqui para o 111 desse fibo azul aqui que tá aqui nessa briga aqui formando esse triângulo, né? Indo para o gráfico de 60 minutos de Magazine Luiza, a gente vê um gap down muito forte aqui no mês passado. Ó. A gente lembra que a própria Luiza Trajano, né, que é a mãe do presidente atual da companhia, que é a sobrinha da fundadora, né, de mesmo nome, Luiza Trajano, né, lembrando que a fundadora chamava-se Luiza Trajano Donato, né, e a atual presidente do conselho é Luiza Trajano, que é a sobrinha dela, tá, que é mãe do atual CEO da companhia, né, tá bom? A gente vê e a gente lembra que ela fez uma declaração na imprensa aí falando que está com medo, com risco da própria companhia falir e tudo. Acredito que isso gerou alguma questão de expectativa negativa da empresa, né, no mercado em si. A gente vê aqui, meus amigos, ó, que a empresa caiu muito fortemente e depois aqui, ó, ela tem segurado aqui nessa região, ó, tá vendo? Entre esses 2,76 desses fibos aqui, ó, do fibo branco e desse fibo cinza, ó, tá vendo? Né? O preço tem ficado aqui nessa região justamente onde está a duzentona, que nesse ponto agora está flat, tá? Agora no final do dia a gente vê, ó, que o preço rompeu a média de 9, rompeu de 27 e parou aqui na duzentona, tá? Sendo que essa região aqui é onde o preço tem trabalhado desde essa data aqui, ó, desde o dia 22 de maio, tá bom? Desde o mês passado, ó. Né, daqui para cá é onde o preço tem trabalhado, é nessa região aqui de consolidação, tá bom? Para vocês saberem, entre a cotação de 3,60 e 4,11, tá? 4,14, tá bom? Aqui inclusive foi feito, ó, um topo duplo, tá vendo, ó, né? E houve essa queda aqui, né, onde foi bater lá no fundo aqui do teste, né, e o preço está andando aqui, volume bem baixo, muitas vezes abaixo da média de 20, tá vendo? JJ Index também, ó, virou sinal nenhum aqui, né, meus amigos? E o CCI 50 dando sinal de compra, tá bom? Com essa virada aqui, ó, né, confirmando isso aqui, né? Então, olhando aqui o triple screen, para a gente ver um contexto melhor do ativo, a gente vê uma linha de tendência de queda, né, no semanal, onde o preço fez aqui essa consolidação que a gente mostrou e formando um triângulo aqui.
Dentro dos 60 minutos também vemos uma linha de tendência de queda formando esse triângulo, né? Também aqui abaixo da média de 200. Ou seja, o preço está abaixo da média de 200 tanto no semanal quanto no diário, tá? E vemos aqui que no gráfico de 60 minutos o preço tem trabalhado aqui justamente em cima da média de 200, tá? Dentro dessa interseção aqui, como falamos, desses dois fibos aqui, ó, né? Tá? Dentro dessa região aqui, né? Que mostramos, tá bom? Vamos ver o que vai ser decidido aí do mercado, tá bom? Por enquanto o preço tem trabalhado aqui dentro disso e a tendência maior aqui em gráficos mais longos é de queda, né? Porém, temos um triângulo formado aí para ver o que o mercado vai decidir aí no futuro da companhia, tá? Vamos para os gráficos comparativos, né? Hoje eu estou trazendo a comparação de Magazine Luiza a alguns pares, vocês vão ver aqui. Esse é o gráfico de 15 minutos. Lembrando que quando a gente está olhando o gráfico de 15 minutos, a gente está fazendo a comparação percentual dos últimos 10 dias, mais ou menos, tá bom? A linha 0 está aqui, né? Então quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo, tá? E a gente vê aqui que o ativo dos acompanhados, aqui que eu trouxe a nossa comparação, o que mais se valorizou foi o mini índice, né, nesses últimos 10 dias com uma alta de 4,79% e o Ibov com 2,99%, tá? Seguido de Via, né, a antiga Via Varejo, que valorizou nesses dias aí 1,95%, tá? E o índice de consumo, né, que é o índice que a Magazine Luiza faz parte, tá? Valorizou 1,46%. E a Arezzo, né, a RZZ3, está com uma valorização de 0,29%. A gente observa que a que mais caiu aqui foi Magazine Luiza, de todas as comparadas, tá? Magazine Luiza nos últimos 10 dias tem uma queda de 4,08%, seguido da paridade dólar-real, ou seja, o dólar se desvalorizou 2,86%, e Lojas Renner também está com uma queda de 0,96%, quase 1% aqui dentro dos últimos 10 dias comparados, tá? Indo para o gráfico comparativo de 60 minutos, a gente compara aqui mais ou menos os últimos 40 dias, tá bom? O ponto zero da comparação está aqui, né? Então quem está acima é quem subiu, quem está abaixo é que caiu. Olhando para quem caiu, pessoal, também o ativo que mais caiu nesses últimos 40 dias foi Magazine Luiza, desses comparados. Magazine Luiza está com uma queda de 13,13%, tá? Seguido do dólar também, que caiu 4,25%, tá? Nas altas aqui, a maior alta registrada é de Lojas Renner, com 29,56% de valorização. Via, né, a antiga Via Varejo, que é dona das Casas Bahia e do antigo Ponto Frio, que agora chama Ponto, né, está com uma alta acumulada de 22,07%. Arezzo, uma alta de 21,13%. O índice de consumo com uma alta de 16,29%. E o Ibov com uma alta de 12,36%, junto com o mini índice com uma alta de 13,23%, tá bom? Indo para o gráfico comparativo aqui diário, né? A gente compara aqui mais ou menos os últimos 12 meses percentualmente, né? Aqui está o ponto zero do gráfico, né? Então quem está acima foi que se valorizou, quem está abaixo foi que caiu, né? Os ativos que mais se valorizaram aqui foi o mini índice e o Ibov. O mini índice se valorizou 23,81% e o Ibov 22,56%, né? Magazine Luiza, a gente vê, ó, que ela vem devolvendo aqui essa linha desse azul mais claro, ó. Magazine Luiza está com uma alta aqui acumulada nos últimos 12 meses de 22,48%, tá bom, meus amigos? Arezzo, uma alta acumulada de 8,69%. Já o índice de consumo com uma alta acumulada de 2,31%. E a Via está justamente empatada aqui. Ela está justamente no ponto zero, ou seja, ela nem se valorizou nem desvalorizou nesses últimos 12 meses. Ou seja, ela começou aqui
deu a sua desvalorizada, tá vendo? E agora está empatada aqui no 0 a 0 mesmo. Olha que curioso, né? Que coincidência. Ela está no zero mesmo. As que caíram foi Lojas Renner, tá? Lojas Renner está com uma queda acumulada aqui de 11,14%. E o dólar, a paridade dólar-real, né? O real se valorizou, então o dólar caiu 12,85%, tá? Na questão aqui dos últimos 12 meses, a gente vê que a grande perdedora acumulada aqui é Lojas Renner, né? Que é uma empresa considerada muito bem administrada do setor, porém passou por essa coisa aqui, tá bom? Acumulada dos últimos 12 meses. A gente vê, a gente olhou ali, inclusive nos gráficos, nos time frames mais curtos, uma alta de Lojas Renner melhor, né, do que a própria Magazine Luiza e outras, porque ela tem se recuperado aqui de maio para cá, ó. Ou seja, do mês passado para esse mês é um ativo que tem se recuperado bem. Ou seja, como comparamos lá os últimos 10 dias, os últimos 40 dias, é o que traz Lojas Renner para essa alta aqui melhor do que outras companhias aqui comparadas hoje, tá vendo? Né? É bom observar isso, tá bom, meus amigos? Esse benchmarking, né? Vamos então agora para o gráfico comparativo semanal, né? Onde a gente compara mais ou menos os últimos 4 anos de forma percentual. A linha 0 está aqui, ou seja, quem está acima é quem está com alta acumulada, quem está abaixo é porque caiu acumuladamente, né? Nas altas, nas maiores altas, a gente vê aqui, ó, a grande alta de Magazine Luiza e depois a queda, né? Até ela chegar aqui a ficar negativa, tá bom? Então é importante ressaltar que Magazine Luiza chegou a ter uma alta acumulada aqui nos últimos 4 anos, ó, de em torno de 410% ou um pouquinho mais, tá vendo? Né? E às vezes eu me pergunto se alguém estava com esse ativo aqui e continua com ele em carteira no momento que ele caiu tanto assim, né? Foi deixando devolver tanto o seu lucro, né? Eu preciso falar sobre isso, meus amigos, porque a gente precisa também ter gerenciamento de lucros, tá? No trading ou no investimento, no mercado, chamem como quiser, na especulação, tá? Isso para mim não importa. Quem está no mercado, pessoal, é para ganhar dinheiro, tá? O prazo de investimento, de trade, de especulação, isso pouco importa, né? O objetivo é ganhar dinheiro, né? Então a gente, quando está no mercado para ganhar dinheiro, a gente não pode deixar devolver tanto assim se está com lucro, né? E se comprou aqui nesse topo, não pode ficar segurando tanto prejuízo, né? É muito pesado, tá bom? A gente viu lá que o ativo bateu em quase R$28 e está R$3 agora, né? Como é que você tem um ativo que vale R$28 e você não zera e deixa ele chegar a R$3, tá? São questionamentos que eu sempre faço para que as pessoas acordem e quem não fez algo errado assim, que aperte os cordões do capacete para não cometer alguma coisa assim, tá bom? A gente vê aqui que dentro dos ativos comparados a maior alta é de Arezzo, né? Nos últimos 4 anos, Arezzo tem 64% acumulado de alta, seguido do mini índice, que é uma alta de 28,54%, seguido do dólar, que tem uma alta de 27,58%, o Ibov tem uma alta de 23,05%. E aí, em negativo, né, o Icon caiu 14,68%, Magazine Luiza tem uma queda de 28,67% acumulada aqui, Lojas Renner tem uma queda de 34,90% acumulada, e a Via, antiga Via Varejo, né, hoje chama Via, tá? É VIA3, o ticker dela, ela tem uma queda de 53,03%. A gente sabe, né, que o varejo como um todo tem sofrido nos últimos tempos, né? Esse indicador aqui, ICON, tá? É o índice de consumo, né? É o indicador disponível lá na B3, onde a gente compara a média ponderada do setor, né? A gente sabe muito bem que a carteira teórica do Ibov nada mais é do que uma média ponderada das principais ações da B3, né? E o Icon nada mais é do que uma média ponderada, uma carteira teórica, vamos chamar assim também, do índice de consumo, das empresas de consumo que fazem parte, essas companhias de varejo, né? Eu trouxe algumas aqui, mas tem supermercados, tá bom, pessoal? Como o Carrefour também dentro desse índice, tem droga como o Pão de Açúcar, tá? Como o Açaí,
tem drogarias como a Droga Raia, tá bom? É um conjunto de companhias que estão dentro desse índice de consumo, tá? Indo aqui para o gráfico mensal, eu estou trazendo dessa vez dois gráficos aqui, porque nesses últimos 20 anos, comparado aqui de forma percentual, a gente vê que a alta que teve, né, Magazine Luiza foi tão forte que ela ofusca tudo que é ativo, ou seja, manteve todo mundo aqui, ó, né, abaixo, por conta desse movimento aqui, ó, que chegou perto aqui de 5.600% de alta, tá vendo? Ou seja, alguém investiu muito bem em Magazine Luiza e depois, será que é possível que segurou e devolveu todo esse lucro, né? Eu me questiono muitas vezes disso aqui, tá bom? Porque até 2020, 2021 aqui, ó, né, até 2021, o ativo subiu muito fortemente, sim. Poxa, mas 2021 e 2022, ó, o ativo derreteu, né? E a pessoa que mantém um ativo em carteira, ele precisa observar esses movimentos para zerar na hora certa também, tá bom? E ninguém está no mercado simplesmente só para ter um ativo em si. Tem a turma do buy and hold aí, eu respeito e tudo, mas há que se manter capital, tá bom, no mercado. Eu sempre comento aqui, eu vou até escrever, porque para mim isso é muito importante, e tem tempo que eu não coloco isso aqui, né? Ó, para mim, a primeira função do trader é manter capital, tá? A segunda função do trader, que é ganhar dinheiro, tá? E a terceira função, quando você cumpre essas duas primeiras, né, do trader, que é ganhar mais dinheiro ainda, tá bom? Nessa ordem, meus amigos, tá? Nunca se esqueçam disso. A primeira coisa que a gente sempre tem que estar de olho é manter nosso dinheiro, é manter nosso capital, tá bom? Quando a gente consegue manter o nosso capital, a gente consegue defender o nosso patrimônio, né? A gente vai atrás de ganhar dinheiro. E quando a gente está ganhando dinheiro, a gente adquire experiência nessa coisa de ganhar dinheiro, a gente vai atrás de ganhar mais dinheiro ainda, tá? Procurem não pular etapas, procurem não esquecer isso, é importante, tá bom? É importante não esquecer nunca disso, tá? Eu vejo pessoas muitas das vezes transformando o mercado, né, em loteria, né, achando que tudo vai ser feito numa operação só, tudo vai acontecer do dia para a noite, numa coisa lá e tal. Olha, pessoal, existem alguns poucos exemplos, e pouquíssimos mesmo, que ganharam dinheiro, tá? E aí vem o outro lado da história, que é um pouco mais sério. Poucos desses que ganharam muito dinheiro numa tacada só conseguiram manter esse dinheiro depois, tá? Tem uma frase que o Caco Maia, né, que é meu grande amigo do mercado, e vocês sabem que ele usa, que fala muito isso, né? Come como pinto e caga como pato, né? Então cuidado, tá bom? Para não devolverem o dinheiro de vocês assim de uma vez só, arriscando, não só devolverem, né? Não perderem seu dinheiro arriscando em alavancagens malucas e tudo, tá? Tudo tem que ter limite, tudo tem que ser pesado e feito com os pés no chão, tá? O mercado não é uma corrida de 100 metros rasos. O mercado é uma maratona, tá? Onde a gente vai acumulando uma coisa, a gente reinveste o lucro, acumula um pouco mais, reinveste aquele lucro e vai crescendo. Pode virar isso até uma PG, né? Uma progressão geométrica, mas jamais uma loteria, tá bom? Muito cuidado, por favor. O objetivo aqui desses vídeos realmente é abrir a mente de vocês para terem operações saudáveis, tá? Para terem consistência positiva, tá? Consistência não é ganhar uma vez, não é ganhar um mês, não é ganhar um ano,
5 anos. Consistência positiva é ganhar uma vida, é ganhar por toda a vida, tá bom? A gente, claro que a gente faz trades que a gente perde, mas perde sempre dentro de um nível saudável, tá bom? E quando a gente ganha, é o que a gente fala aqui sempre, né? Ó, vou escrever de novo. Ó. Grandes ganhos. Pequenas perdas. É isso, tá bom, meus amigos? Quando a gente ganha muito. E quando a gente erra, a gente dá o stop rapidinho e perde pouquinho, tá? Esse é um dos segredos, que não é segredo nenhum, do porquê existem ganhadores no mercado, tá? Quando ele tá ganhando, ele deixa o ganho dele ir. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar de outra cor. Ó, quando ele está ganhando, ele deixa o ganho dele ir. Quando ele começa a perder, ó, ele para aqui rapidinho, ó. Acabou. Esse dinheiro que veio daqui para cá, ó, é gain. É dinheiro no bolso, entendeu? Ele garante, o ganhador garante isso aqui. Ele vai no máximo devolver esse pouquinho aqui e ver que não vale mais a pena manter, ó. Tá bom? Né? Esse é o ganhador de mercado. É o que mantém seus ganhos no bolso. É o que quando perde, perde pouquinho. E quando ganha, mantém deixa o mercado andar até o ponto que ele demonstra que não vai continuar subindo e zera. Tá? Não tem paixões por uma operação, não tem paixões por um ativo, simplesmente tem paixões em fazer a coisa certa do mercado, tá? Continuando aqui, a alta aqui de Magazine Luiza, então é tão grande, né? Nesses últimos 20 anos, ó, que ela subiu mais de 5.000% aqui, conforme a gente falou, ó, que eu vou trazer mais outro gráfico comparativo aqui mensal, né, para que a gente possa ver os outros ativos, tá? Então, Magazine Luiza, a gente precisa lembrar que mesmo assim, com toda essa queda dela aqui, ó, ela ainda é o ativo dos comparados com a maior alta, né? Com uma alta acumulada aqui de 716,33%, tá? Então, vindo para cá, ó, eu já vou colocar aqui para a gente lembrar que Magazine Luiza está aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, MGLU3, tá? Magazine Luiza está aqui com mais de 700% de alta, tá bom? Magazine Luiza está aqui com mais de 700% de alta, 733% de alta. A gente lembra que esse é o gráfico comparativo mensal, né? Onde a gente compara percentualmente os últimos 20 anos aqui dos ativos. Aqui estamos com a linha 0, ó, né? Quem está acima foi porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. A única empresa que caiu aqui nesse período dos últimos 20 anos, que está em queda, né, é a Via, a dona das lojas americanas. Me perdoem, a dona das lojas americanas, inclusive, também está aqui dentro do Icon, tá? Deveria até ter trazido, eu não lembrei de trazê-la para cá. Era importante ter trazido, mas no vídeo futuro eu trago essa comparação. A gente vê que aqui dentro das comparadas, a única que caiu, né, é a Via, dona das lojas das Casas Bahia, tá? E do Ponto, que está com uma queda de 43,07%. A gente vê que o ativo, ó, ele estava em alta aqui, ó, porém ele caiu, né? Agora aqui também depois de 2020, tá vendo? Ó, 2020 para 2021, ó, ele passou a cair. Lembrando que Via, ó, abriu capital também aqui, ó, um ano mais ou menos depois de Magazine Luiza, né? Magazine Luiza abriu aqui em 2011, ó, e Via abriu em 2012, ó, tá vendo? Né? A maior alta aqui de todos os comparados, ó, é o Ibov, né? É a carteira teórica do Ibov, que subiu 516%. A segunda maior alta é a Arezzo, com 396%. O Icon está com uma alta de 359%.
O dólar subiu 174%. Lojas Renner, né, subiu 48,83%. E a Magazine Luiza é a que tem a maior alta acumulada, em torno de 733%, né, que nós vimos lá. Tá vendo? É curioso, para mim, me traz uma surpresa de Lojas Renner estarem aqui, tá? Realmente me traz uma surpresa dentro de toda essa questão, porque Lojas Renner é considerada a empresa mais bem administrada de todas essas aqui, tá, meus amigos? É curioso isso, né, de Lojas Renner estarem nessa situação aqui, nessa circunstância. E a gente vê que Lojas Renner chegaram a estar negativas aqui, tá vendo? Ó, depois ela subiu, caiu e agora está aqui, né? Olha que curioso, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses gráficos comparativos aqui, porque a gente tem um ponto, né, de quem é que está mais subindo. A gente sabe que Lojas Renner, por exemplo, nos últimos dias está recuperando muito mais do que as outras aqui, né? Porém, no acumulado, ela não é uma empresa com uma alta assim como a gente imaginava, né? Tá bom? É isso aí, meus amigos. Essas são as análises de contexto de Magazine Luiza, né? Inclusive comparadas com outros pares dela mesma, né? Dentro do índice de consumo, né? Do ICOM, tá? Um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Autor desconhecido. Para alguns, o protecionismo e a recessão que vem a reboque significam perda de dinheiro nas bolsas de valores. Para boa parte da população mundial, representa a fome. Ivan Santana, na coluna Os Mercadores da Noite. Isso aqui foi do dia 21 de setembro de 2019, tá? A gente sabe, né, a situação que estamos passando, e essa questão de protecionismo, recessão, inflação, pode até trazer coisas boas para a gente, né, na Bolsa de Valores, essas volatilidades e tudo, mas para boa parte da população mundial é problema, é fome, né, meus amigos? Aquele que não quer ver o que há de elevado num homem, dirige seu olhar para aquilo que é baixo e superficial. Agindo assim, revela a si mesmo. Nietzsche, para além do bem e do mal. É isso aí. Quando somos dominados por fortes emoções, elas guiam nosso foco, fixando nossa atenção no que é mais perturbador e fazendo com que nos esqueçamos do resto. Daniel Goleman, Foco. Daniel Goleman é autor também de outro livro muito bom, um best-seller, né, que chama Inteligência Emocional. Tá? E aqui, dentre tantas coisas que ele escreveu, ele deixa mais uma coisa importante para nós de mercado financeiro. Né? A gente sempre comenta da disciplina emocional, né? E essas fortes emoções estão aqui elencadas, né, dentro dessas emoções, sim. Né? Medo, coragem demais, prepotência, muita coisa, né? Heurísticas, vieses, tá bom? E essas coisas realmente nos cegam muitas das vezes, né? A gente vê às vezes uma pessoa que perdeu uma operação e ela sai clicando, tentando recuperar, perde todo o resto da conta, em minutos, segundos, sei lá, né? Muita atenção, tá, meus amigos, nisso tudo, tá? A gente precisa se monitorar, a gente não monitora só a nossa tela, só o movimento do preço, só o mercado em si, os indicadores, né, os múltiplos, falando em análise fundamentalista. A gente não, o contexto vai muito além. Dentro desse contexto, e é por isso que eu falo o contexto, está inserido a nós mesmos. A gente precisa se monitorar, tá bom? Quando vires uma dificuldade, não reclame. Observe a oportunidade de se tornar melhor a partir daí e vencerás tudo. É isso aí, meus amigos, né? A gente precisa acreditar para conquistar, tá? A gente só vai para onde a gente está olhando, né? Então, que a gente procure olhar, na maioria das vezes, 95% pelo menos das vezes, para soluções, para a luz que está lá na frente no túnel, né? Para isso, para que a gente consiga, né, conquistar o nosso sucesso, né, meus amigos? Né, que eu sempre tenho falado aqui e é o que eu desejo para todos, né? Nosso sucesso consistente, tá? Para isso é importante, sim, né, ter a imersão, ter o estudo, ter o equilíbrio, ter a disciplina, ter a autocrítica, ter a crença que tudo vai dar certo, que vai chegar a hora, né? Ter humildade, perseverança, gratidão, paciência.
desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas, ter atitude vencedora, tá? Isso tudo são raízes, né, que a gente sempre tem falado, né? É aquela parte do iceberg que ninguém está vendo, que está lá embaixo, submerso. São as nossas raízes, tá? Com ótimas raízes, meus amigos, né? Com tudo isso aqui, ó, que são aquelas vezes que todo mundo está indo para a festa e a gente está estudando, está olhando, está isso, está aquilo. Como eu agora, né? Estou numa hora que podia estar descansando, estou produzindo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, mas ao mesmo tempo também estou estudando, né? Com tudo isso a gente tem aqui, ó, bons frutos, boas folhas, tá bom? Uma boa vida, que é aquela parte que as pessoas estão olhando, né? Que é a pontinha do iceberg, né? Mas ninguém sabe que tem uma base muito sólida por trás disso tudo, né? Que são nossas raízes, tá? E que a gente precisa manter sempre em alto nível. A nossa busca aqui sempre é essa: se manter em alto nível, tá? A gente se mantendo sempre em alto nível, o resto é consequência. A conta positiva, a manutenção do nosso capital, como falamos, né? O ganhar dinheiro, o ganhar muito dinheiro, tá? É se manter em alto nível, o resto é consequência, né? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Vamos em frente, meus amigos. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter passado coisas de valor aqui para vocês, que sirvam para o crescimento como traders, como pessoas, como seres humanos, como pai, como mãe, como filho, como namorado, como namorada, como filha, como pessoas, né? Espero ter passado algo de bom aqui para vocês nesse vídeo. Vamos nessa. Até o próximo vídeo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Água, fura pedra. Os